igreja pode se assentar. Meus amados irmãos, aqueles que têm nos acompanhado, seja frequentando as nossas celebrações, seja pelo YouTube, com as mensagens gravadas, sabem que ao longo desse mês nós temos falado a respeito da série Se Importe. Não podemos nos deixar dominar pela apatia do nosso tempo. Uma série que conversa muito bem, que dialoga muito bem com a última série, quando a gente falava das 3 faces do amor, e nós nos dedicamos a falar da importância de amar a Deus, de amar ao próximo e amar até a si mesmo. Essa série, ela meio que se prolonga no assunto, a gente se aprofunda, porque temos visto a necessidade de falar a respeito da apatia que tem dominado os nossos tempos. E a igreja se reúne durante as semanas nos PGs e continua falando sobre isso, continua se aprofundando nesse tema. Mas é incrível como a palavra do Senhor se renova e temos sido alimentados por ela. Por isso eu deixo desde já para você que ainda não está frequentando um dos nossos PGs a frequentar. Tem sido uma grande bênção. Eu brinquei na sexta-feira no PG que participo, na casa do irmão Ari e da irmã Diná. Começa lá às 20 horas, Rua Cafelândia, né? Brinquei com eles, a gente sabe que o PG tá bom, tá gostoso, o pessoal tá gostando, porque mesmo numa sexta-feira tão fria, em que as temperaturas despencaram, praticamente todos foram. Só sentimos a falta daqueles que estavam ou envolvidos com programação da igreja, Dia dos Pais, ou então que estavam ali passando por um momento de luta com a sua saúde. Mas os demais, todos estavam ali. E nós fomos abençoados mais uma vez. Deus tem sido bom com os PGs dessa igreja. Então participe, meu irmão. Participe para o seu crescimento espiritual. Participe para você investir mais tempo com a sua vida espiritual. A gente não consegue viver apenas com 2 dias na semana, apenas no final de semana. A gente precisa, em algum momento durante a semana, recarregar as nossas forças. A gente precisa parar um pouquinho e investir mais tempo naquilo que é do Senhor. Então, às terças-feiras na casa da irmã Beth, às sextas-feiras na casa da irmã Diná, participe de um dos PGs da nossa igreja. Hoje, dentro dessa série, nós vamos falar sobre se importar do jeito de Deus. Por que é importante falar sobre se importar, mas se importar do jeito de Deus? Eu não sei você, eu já tive algumas vezes ao longo da vida a oportunidade de ou falar, me expressar, ou ouvir alguém falando, às vezes até de forma impaciente. Tá bom, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Tá bom, não precisa mais me cobrar, eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu já falei algumas vezes isso, e já ouvi outras tantas. E a gente acaba falando isso porque cada um tem um jeito, cada um tem uma velocidade, e às vezes a gente se incomoda com o jeito do outro, a gente quer que o outro faça do nosso jeito, e aí a gente fica naquela cobrança, e às vezes a paciência falta, e a gente acaba caindo nessa fala: eu vou fazer, mas eu vou fazer do meu jeito. Mas quando a gente fala sobre se importar, que é o tema da série desse mês, a gente precisa ter a humildade de reconhecer que só vamos fazer do jeito certo se não for do nosso jeito. Só vamos conseguir ter êxito nessa missão que o Evangelho nos deixa se a gente estiver disposto com humildade a aceitar o jeito de Deus e não o nosso jeito. Se a gente resolver insistir em fazer as coisas do nosso jeito, aí a gente vai se perder frente aos prazeres que tanto queremos alimentar, frente à inconstância do nosso espírito, frente aqueles altos e baixos pelo qual todos nós passamos. Se a gente fala sobre se importar, estamos falando de algo que está além das nossas capacidades.
algo que só conseguimos atingir quando reconhecemos que somos fracos e buscamos no Senhor a força para conseguir. Não dá, com toda a educação, com toda a bagagem cultural que a gente tem, com toda a administração do tempo que fazemos, o tempo que empregamos no nosso trabalho, no nosso estudo, não dá para a gente levar isso sozinho. Não é uma batalha que se vence sozinho. É uma batalha que se vence quando você aceita que tem que ser do jeito de Deus. E é por isso que nós vamos falar sobre isso. Agora sim, se você puder, com a sua Bíblia, abri-la em Tiago, na carta de Tiago, no livro de Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13, texto base da nossa reflexão dessa noite, e que eu li agora há pouco, mas gostaria de ler novamente. Tiago, capítulo 4, a partir do versículo 13. Lembrando que em outros cultos, em outras mensagens dessa série, nós fomos avançando no livro de Tiago. Começamos lá no capítulo 1. Estamos já caminhando para o final da carta, de 5 capítulos. Já no final do capítulo 4. E para a gente lembrar, entender o contexto, a gente está falando de uma carta escrita pelo irmão de Jesus. Não é aqui o apóstolo Tiago, mas o irmão de Jesus, que a princípio não tinha aceitado o senhorio de Cristo, não tinha reconhecido o seu irmão como o Messias, mas que após a ressurreição se dobra diante da grandeza de Jesus e reconhece e tem agora aquele que antes ele tinha como irmão, agora como Senhor e Mestre. E Tiago, ele avança tão rapidamente na sua fé, ele amadurece tão rápido, que logo no começo da igreja primitiva, Tiago já não é mais só mais um. Tiago agora é o líder da igreja primitiva. A gente consegue entender isso quando nós vemos que Tiago é sempre aquele que guarda a última palavra. Quando os apóstolos se reúnem para discutir alguma coisa, o futuro da igreja, é sempre Tiago que tem a última palavra. O que naquela cultura oriental era dado como respeito ao líder. A última palavra era de Tiago. Tiago também é o primeiro a escrever um dos livros que compõem o Novo Testamento. O pastor Eliuto falou isso ontem aqui. Foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. O Tom também nos falou como é um livro prático. Um livro que vai dizer o dia a dia do cristão, como se comportar, como agir, faz isso, faz aquilo. Um livro extremamente prático. E falando do seu conteúdo, a gente vê que Tiago está escrevendo, pensando em como se portar como cristão, a conduta individual de cada cristão, e também como se comportar como igreja, também é muito presente isso na sua escrita. Ele começa falando como é importante os irmãos tomarem cuidado com o favorecimento, para tratarem todos de maneira igual, não favorecer os mais ricos. A igreja enfrentava esse problema, os pobres eram discriminados e os ricos recebiam toda a honra dos demais. Tiago vai falar, não é esse o caminho, isso não é evangelho, isso não está certo. Tiago também vai falar, vai alertar a igreja a respeito das obras. Era uma igreja que tinha aceitado o evangelho, mas estava vivendo um evangelho teórico, um evangelho que estudava, estudioso, mas que não era posto em prática. Não se via boas obras, não se via mudança no dia a dia, nas práticas da igreja. Tiago vai alertar, foi a graça que os justificou, mas são suas boas obras, caminhando junto com a sua fé, que vão exercitar a sua salvação, que vão comprovar que você realmente foi alcançado pela graça, que você entendeu a mudança que precisa acontecer na sua vida quando você aceita Jesus. Tiago também vai falar a respeito de uma dificuldade até hoje tão atual, a dificuldade que todos temos de refrear, de segurar a nossa própria língua. Quantas coisas, quantas brigas, quantos rachas da igreja poderiam ser evitados se todos nós tivéssemos essa compreensão, se todos nós tivéssemos a sabedoria de refrear as nossas línguas.
Antes de sair julgando o nosso próximo, antes de sair apenas com um olhar de quem está de fora, julgando, achando que conhece a vida do próximo e sair falando dele. Como seria mais fácil a convivência dentro da igreja? Mas desde a igreja primitiva, isso é uma coisa que precisa ser combatida. Não julgue o seu próximo. Cuidado com a maledicência, não fale mal do seu próximo. Exerça misericórdia e no dia do juízo você receberá misericórdia. Mas aqui, Tiago agora vai abordar uma nova preocupação sua com a conduta dos seus irmãos. Ele aqui vai falar daqueles que estão na sua arrogância, planejando, desenhando planos para a sua vida, para o seu futuro, mas com um detalhe, que não é nada pequeno. Seus planos não eram desenhados a partir dos preceitos de Deus. Os seus planos não eram traçados mediante oração, porque claramente era uma igreja que tinha problemas de oração, era uma igreja que não orava, e quando orava, orava mal, orava falando sempre na primeira pessoa, eu preciso daquilo, eu preciso daquela bênção, eu preciso daquilo, e Tiago fala, ao invés de vocês orarem sobre isso, que tal vocês orarem pedindo sabedoria, e o Senhor vai lhe dar sabedoria, e aí vocês vão ver como as coisas vão ser diferentes, a partir do momento que o Senhor lhe conceder sabedoria, a partir do momento que vocês pedirem certo. Tiago vai falar, tomem cuidado, prestem atenção, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a determinada cidade e ficaremos lá 1 ano, negociaremos ali e teremos lucro. Como sabem o que será da sua vida amanhã? Tiago vai dizer, a vida é como a névoa, é como fumaça, é como a neblina, dependendo da sua versão. A névoa ao amanhecer, a neblina ao amanhecer, ela aparece por um pouco de tempo e logo se dissipa. A vida é assim, a vida é instável, a vida está muito longe de ser aquela coisa bonitinha que a gente coloca num papel na hora que a gente está traçando os nossos planos. A vida é cheia de intercorrências, cheia de obstáculos que nós não conseguimos antecipar, que nós não conseguimos prever. E aí, se a gente tem um plano em mãos, estamos seguindo esse plano, mas esse plano não foi combinado com o Senhor, se esse plano não nasceu de oração, aí esses obstáculos aparecem e nos faltam força para superá-los. A gente se perde pelo caminho. E às vezes, por vezes, a gente se encontra naquela situação última, naquela situação desesperadora, como cantamos aqui no último louvor. Aquela situação em que nos faltam forças até para falar, mas que aí entendemos a misericórdia e a graça do Senhor, quando Ele, com o seu Espírito Santo, sonda os nossos corações e escuta os gemidos do nosso coração, do nosso espírito. Mas nem sempre precisa chegar a esse ponto. Se a gente começasse a colocar Deus no meio, ou melhor, Deus na frente, muitas vezes nós não teríamos que chegar a uma situação dessa. Mas nos falta essa sabedoria. Falta a gente entender de uma vez por todas que, uma vez aceito o Evangelho, uma vez aceito o sacrifício de Jesus por nós, a nossa vida precisa mudar. Antes, tínhamos nossos próprios planos, antes éramos senhores das nossas vidas, condenados à morte pelo pecado. Mas, ao termos nossos pecados perdoados, passamos a ter um novo mestre, um novo Senhor para as nossas vidas. Na primeira aula, na primeira reunião da classe de discipulado,
3 semanas atrás. O tema, a provocação, a pergunta que deu início à conversa, a pergunta que o Beto fazia era: você se vê como escravo do Senhor Jesus? É uma coisa que choca às vezes, porque a gente, ainda mais no Brasil, a gente vive num país com uma cultura onde a escravidão é muito forte e ainda pesa muito na nossa cultura. Fomos o último dos países a vir a abolir. Então é uma coisa ainda recente para nós. E a gente falar que a gente é escravo parece algo tão pesado, tão forte. Porque sabe, e a gente falava sobre isso na classe do discipulado, se a gente encara Jesus como aquele que a gente ora para vencer e Ele nos concede a bênção, Jesus é maravilhoso. Mas a gente está preparado para o dia que Jesus vai falar para você assim: olha, a partir de agora você vai perder. A partir de agora você vai levar umas da vida. Será que a gente está preparado? Porque aquele que se vê como servo, ele tem que aceitar a ordem do Senhor. Ele aceita, não tem saída, não tem liberdade para ele. Ainda que seja uma ordem que vai lhe custar, que vai lhe trazer dor, ele tem que cumprir. Então será que nós estamos preparados para ter essa visão de Deus? Será que nós estamos preparados para abandonar aquela visão de um Deus que a gente tem apenas como um companheiro de vitórias, mas um Deus que por vezes, para nos ensinar, vai falar assim: agora é tempo de provação, agora é tempo de desenvolver perseverança. A igreja desse tempo aqui, assim como a igreja de hoje, passava por grandes dificuldades. Já no primeiro capítulo, Tiago vai falar: olha, não temam as suas dificuldades, não temam as suas lutas, porque elas são para o seu bem, elas vêm trazendo perseverança, e desse modo vocês se tornarão crentes maduros, crentes completos. É por isso que vocês têm lutas, é por isso que é tão difícil, para gerar perseverança, para gerar caráter cristão. E aqui ele vai retomar para aqueles que querem um evangelho light, aqueles que querem um evangelho em que eles podem continuar vivendo a sua vida normalmente, com os seus planos de antes, agora só imaginando que tem um Deus a estender a mão e abençoar tudo o que eles quiserem. Tiago vai advertir: vocês não têm porque pedem mal, porque pedem para o próprio prazer, para coisas erradas. No versículo 15, Tiago vai prosseguir, falando como eles deveriam agir, porque é uma carta muito prática. Ele não só fala o que não fazer, ele fala também: esse é o caminho, faz assim. Ele vai falar no versículo 15: o que vocês devem dizer no lugar disso é: se o Senhor quiser, se for vontade dele, então viveremos, faremos isso ou aquilo. Seus planos de vida têm sido construídos aos pés do Senhor? Você tem apresentado eles na sua oração? Você tem confirmado com Jesus os seus planos? Será que realmente é a vontade do Senhor isso que você está imaginando para você? Ou será que você está caminhando para um lado enquanto Jesus queria que você caminhasse para outro? Porque se esse for o seu caso, você vai passar por dores, por inconvenientes que vão te machucar, quando muitas vezes você não precisava estar passando por isso. Sabe, quando você entrega a sua vida para o Senhor Jesus, o aceita e pede para Ele conduzir a sua vida, Ele leva isso muito a sério. A gente fala que a gente entrega a nossa vida para o Senhor, mas a gente começa a viver em outro caminho, a gente começa a andar em outra direção, e a gente espera o quê de Deus? A gente acha mesmo que Ele vai deixar a gente se perder por esse caminho? Antes disso, Ele vai nos tomar,
Ele vai nos puxar para o caminho dele. E às vezes a gente vai se ver batendo a cabeça com a nossa arrogância. Às vezes a gente vai esperar o lucro e virar o prejuízo. Às vezes a gente precisa ser desmontado, destruído mesmo, como vasos na mão de um oleiro. Quando não está bom, precisa recomeçar. E aí às vezes a gente se vê nessa situação do segundo louvor. Uma situação em que parece que não tem saída, mas o Senhor vem ao nosso resgate. E aí a gente, aí sim, com humildade, com a nossa arrogância quebrada, aí a gente passa a entender e a enxergar o que é o caminho do Senhor para nós. Tiago continua alertando, no versículo 16. Caso contrário, se vocês não colocarem o Senhor à frente dos seus planos, se eles não forem desenhados em oração, vocês estarão se orgulhando dos seus planos pretensiosos, seus próprios planos. E toda presunção como essa é maligna. Tudo isso nos afasta de Deus. Tudo isso nos torna mais distante dele, quando tudo que ele quer é nos trazer para mais perto. Lembrem-se de que é pecado saber o que devem fazer e não fazê-lo. A gente precisa pensar bem a respeito do egoísmo dos nossos planos. O egoísmo é um fator motivador da apatia. A gente fala nos PGs, a gente debate bastante o que tem levado, qual é a razão dessa apatia, por que o mundo está do jeito que está. E aí a gente vai conversando, a gente vai debatendo, é sempre tão gostoso, e a gente fala, olha, talvez seja porque a gente está com medo, talvez é a insegurança da gente, talvez a gente tem medo de chegar num sinal e não subir o vidro por medo. A gente tem medo de parar para ajudar alguém que está com o carro quebrado na rua, porque tem medo, às vezes é um golpe, às vezes é um sequestro, eu não sei. A gente vê tantas coisas por aí nas notícias. A gente debate e a gente fala essa semana essa semana que se passou, a gente fala será que essa apatia não é preguiça? Será que essa apatia, ela não é a gente querer se reservar no nosso conforto? A gente trabalha tanto para ter as coisas, para conquistar, para comprá-las, e aí a gente vai sair do nosso conforto, vai sair do nosso sofá, vai sair da nossa casa, para ir ajudar o próximo na rua, está fazendo frio. Será que essa apatia, por trás disso, não tem uma preguiça, um medo de abandonar o conforto? Será? A gente conversou sobre isso no último PG. Hoje, eu queria perguntar, não tenho a resposta, mas será que a apatia não é fruto do nosso egoísmo? Será que não temos levado a nossa vida de forma egoísta, avançando sem olhar para os lados? Será que não temos feito todos os nossos planos sozinhos, com a nossa mente, a fim de agradar o nosso ego, a fim de agradar os prazeres da nossa carne? E a gente não tem se afastado do próximo, a gente não tem deixado de amar o próximo, se importar com ele, porque a nossa visão de mundo é tão fechada, é tão egoísta. Será? Eu não sei. Acho que a gente vai conversar no PG mais sobre isso. Mas pode ser. E Tiago vai alertar, toma cuidado, prestem atenção para vocês não caírem nesse erro. É preciso que a gente redirecione, às vezes, a nossa vida para passar a agir segundo a vontade de Deus e não do nosso jeito, do jeito de Deus. É quando a gente, de fato, deixa de só cantar, mas passa a entender
Primeiro louvor que vai falar das promessas maravilhosas, a gente vai falar das bênçãos do Senhor, nossa, como é bom, mas a gente não vai ter realmente entendido a grandeza, a beleza, como Deus é maravilhoso, enquanto a gente de fato não se entregar nas mãos dele. Enquanto a gente quiser conviver os nossos planos com os planos de Deus. Quando a gente quiser dar um jeitinho de ter uma coisa sem abrir mão da outra, vai ser muito difícil. A gente só vai de fato entender a grandeza, a glória do Senhor que servimos, quando a gente entender que os planos dele são planos de bem e não de mal. E por isso nós podemos seguir adiante pelos planos dele, não mais pelos nossos planos, mas pelos planos do Senhor. São planos de bem, não são planos de mal. Mas para alcançar esse entendimento, é preciso maturidade espiritual, é preciso, por vezes, passar por poucas e boas, a fim da gente amadurecer e entender, tanto bater a cara na parede, a gente entende, a não fazer as coisas do nosso jeito, mas fazer do jeito de Deus. Para viver a vontade de Deus, é preciso sacrificar os meus próprios planos. É preciso recomeçar a desenhá-los. Eu preciso reconstruir o que eu quero do meu futuro, não mais dentro do meu egoísmo, mas dentro de uma cosmovisão, para usar um termo que temos falado também bastante pela escola bíblica, uma cosmovisão cristã, que tem o Senhor como norte, como guia. Precisamos. O texto que o diácono Atílio leu é um texto também que eu acredito que contribui bastante com a reflexão dessa noite. É o texto de Filipenses, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Ele leu um pouco adiante, mas eu gostaria de ler novamente. Diz o texto que, a partir do versículo 3, não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Quando a gente fala assim, tá bom, mas como é que eu vou matar esse meu ego? Como é que eu posso conseguir algo tão forte, tão pesado que é eu abrir mão do que antes era uma vida que parecia que eu tinha o controle, e entregar esse controle agora nas mãos do Senhor? Como é que é isso? Como é que você está me falando que aqueles sonhos que eu tinha, eu vou abandoná-los? Mas como assim? Isso é loucura. Eu tinha planejado para mim uma vida boa. Eu tinha planejado para mim uma vida de conforto. Eu tinha planejado para mim coisas maravilhosas. Como é que agora eu vou abandonar tudo isso e vou me entregar para a vontade do Senhor? O que vai ser de mim? Quais são os planos do Senhor para mim? Eu sei que é muito difícil. É uma luta que eu também travo, todo mundo trava. Qualquer cristão passa por essa luta. Conseguir ir se diminuindo para que o Senhor possa crescer é muito difícil. Mas aí a gente tem o exemplo do próprio Cristo. Que exemplo extraordinário. O que é você imaginar um Deus abrir mão da sua divindade para vir para uma terra e aqui, ao invés de buscar o seu conforto, ao invés de buscar o seu prazer, ao invés de ter vindo como rei, como autoridade perante os homens, como poderoso, ao invés disso preferiu vir nascer numa manjedoura,
Preferiu ser pobre, ter que trabalhar com as mãos, machucá-las na madeira, um carpinteiro. Preferiu abandonar tudo para poder cumprir o seu ministério. Caminhou, caminhou e caminhou, mas não tinha onde reclinar a sua cabeça ao dormir. Sentiu dores terríveis, sentiu a fome, o cansaço, viu-se traído. E por fim, enfrentou a morte. Não é um plano de vida do tipo que a gente desenha para a gente mesmo, né? Certamente não é o que a gente deseja para nós, mas foi o que Ele, sendo Deus, aceitou passar por se importar comigo e com você, com cada um de nós. Aceitou passar por coisas terríveis para nos mostrar o caminho, para ter o exemplo a ser deixado, para que quando falasse para nós amar o nosso próximo, nós entendêssemos pelo seu exemplo o que é amar o nosso próximo, o que é se importar com ele. Não há exemplo maior de desprendimento. Poderia, com o seu poder, com a sua autoridade divina, ser o mais egoísta dos homens enquanto estivesse aqui. Poderia ter buscado impressionar a todos, mas preferiu ser humilde e preferiu tocar nos leprosos, preferiu comer junto com os mais pobres, junto com os excluídos da sociedade. Preferiu se entregar a uma morte de cruz, uma morte terrível, para que o nosso interesse, para que a nossa salvação fosse conquistada. Que a gente possa entender a mensagem dessa noite, que a gente possa entender o que o Senhor quer com essa palavra de Tiago, o que o Senhor quer nos dizer quando Ele nos diz: se importe, mas se importe do meu jeito. Não sai fazendo as coisas do seu jeito, não é por aí. Do nosso jeito, talvez a gente se organizasse, comprasse ali uma cesta básica, entregasse para as pessoas, virasse as costas e voltássemos para as nossas casas. Aí a gente falaria: está tudo certo, a gente fez a nossa parte. Até por isso que a igreja tem o desafio, em duas famílias, de cuidar delas. Porque a gente entende que é preciso fazer ainda mais. Porque a gente entende que é preciso entender a dor do próximo e acompanhá-lo até o fim. Assim como a parábola do bom samaritano. A gente entende que não é só enfaixar as feridas, passar um remedinho e tomar o caminho embora. A gente entende que amar o próximo é carregá-lo até uma hospedaria e deixar tudo pago, até que ele se recupere. E se o dinheiro que a gente deixou lá ainda não foi suficiente, então a gente volta para pagar. Porque a gente quer que o nosso próximo, de fato, se recupere, se levante, saia daquela situação. A gente se importa. A gente não quer fazer as coisas apenas para um alívio de consciência, apenas para que a gente possa dormir em paz, nos sentindo bonzinhos. Não é para isso. A gente quer se importar, a gente quer fazer diferença. O Evangelho precisa fazer diferença por onde passa. O Evangelho precisa tocar as pessoas. Jesus se preocupou com elas. Elas tinham fome, Jesus multiplicava a comida para dá-las o que comer. Elas tinham enfermidades e Jesus as curava. Tocava naquele que ninguém mais queria tocar. Ele enfrentava as críticas do julgamento para que pudesse curar nos sábados, mesmo sabendo as críticas que enfrentaria pelos fariseus. Jesus vê o aprisionamento de pessoas pelo inimigo e as liberta. Elas são curadas, são saradas, são libertas.
Porque Jesus se importou e nos deixou esse exemplo. Que nos importemos, não do nosso jeito, porque Ele é cheio de falhas. Não importa nossas boas intenções, são cheias de falhas. Mas do jeito de Deus, o jeito correto, o jeito quando a gente coloca Deus na frente e a gente fala: Senhor, o que fazer? Nos dá a direção, nos dá a sabedoria, nos dá o discernimento. Qual é o caminho, Senhor? Me mostra e eu seguirei. Esse é o jeito de Deus. É o jeito que a gente abre mão de fazer as coisas como queremos e passamos a fazer as coisas como somos mandados pelo nosso Mestre. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que você volte para sua casa, reflita nela, abra sua Bíblia durante a semana, vá ler a carta, o livro de Tiago, vá em um dos nossos PGs, continue lá conversando sobre isso, para que a palavra do Senhor vá pouco a pouco construindo dentro de você o seu caráter, a sua imagem, a semelhança de Cristo, para que você se pareça cada vez mais com Ele e você possa sentir o seu Espírito Santo habitando no seu coração. Invista mais tempo. Convidar você agora nesse momento a se ajoelhar e a orar nesse sentido. Que a gente se entregue diante do Senhor, que a gente deixe a nossa arrogância de lado, com humildade, aceite o seu caminho. Oremos todos.
nós não podemos encerrar essa celebração sem antes dar a oportunidade para aquele que crê na oração da fé, que precisa da oração por deposição de mãos. Se você precisa, venha à frente, um dos pastores da igreja estará orando por você. Se você hoje não tem condição de vir à frente, se você enfrenta dificuldade de locomoção, basta então você levantar a mão, pedir, o pastor vai até você, vai orar por você. Mas não vá para casa, se for desejo do seu coração, sem receber essa oração. Não perca essa oportunidade, se há em você esse desejo. Aqueles que não virem, ou mesmo se não vir ninguém, estenderão as mãos e orarão por aqueles que virem, por aqueles que precisam. Oremos uns pelos outros. Somos mais fortes como estamos em um só pensamento, em um só espírito, em um só clamor. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, estenda suas mãos para orar pelos nossos irmãos.